Olá, meus amigos, estamos chegando com a 7ª rodada. A gente fala rodada, pode ser jornada, como em Portugal, do Zuca e Tuga, o único canal do mundo que fala exclusivamente do futebol brasileiro e do futebol português. E hoje temos um convidado especial, Paulo Vinícius Coelho, PVC. João Almeida Moreira também está conosco, sempre aqui. Seja bem-vindo, PVC. Obrigado Tudo por bem? estar conosco. Estamos aqui observando qual é a classificação desse clube 3. Estamos com a camisola na Liga 3. Falando a linguagem do João, né, João? Faça as honras, João, porque você tem uma pergunta já que conta um pouco a história dessa camisa aí que o PVC está vestindo. Isso, é verdade. A minha pergunta já está respondida visualmente, graficamente. A minha pergunta, porque eu sei, porque já falámos sobre o assunto, eu e o PVC, qual é que é o seu clube de preferência lá em Portugal e por que é, quais é que são as razões familiares que levam a isso? E falar um pouquinho depois desse clube, eu posso falar também um pouquinho desse clube, que é um clube da minha cidade, eu sou de Lisboa e é um clube de um bairro da minha cidade. Mas, PVC, qual é que é o seu clube lá em Portugal? Não chega a ser meu clube, João. Assim, eu falo a vida inteira. Assim, eu gosto muito da minha resposta quando me perguntam qual é meu clube de infância. E eu sempre digo o seguinte: eu não digo meu clube nunca, não sei quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Neste caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão, da nossa profissão. Dou a informação certa. Eu acho que se eu não tiver legitimidade para falar a verdade nesse caso, eu não tenho confiabilidade para falar a verdade sobre nada. Então, eu digo a verdade sempre que me perguntam, e muita gente sabe qual é esse clube. Mas esse é o clube do meu avô. E aí, vou em conta da tua pergunta. Esse é o clube do meu avô, e é o clube de infância do meu pai. Meu pai mora no Brasil desde 1955, chegou aqui em fevereiro de 55 aos 9 anos, era torcedor do Belenenses em Lisboa, que é o clube do meu avô, e meu pai virou santista, e meu avô passou a torcer para a Portuguesa. Mas eu perguntava para meu avô tinha um emblema do Belenenses na parte da frente de um Chevette 78, cor de vinho, que ele possuía, da cor da camisa do carro. E na frente do Chevette, cor de vinho, não era vermelho, não era encarnado, era vinho. Sim. Meu avô não teria um carro vermelho, encarnado. E ele tinha lá o emblema do Belenenses. E aí meu avô passou a torcer para a Portuguesa aqui no Brasil, mas eu perguntava para ele: vô, se jogar Portuguesa e Belenenses, tu torces para quem? E ele respondia: eu torço para o Belenenses, pá. De modo que assim eu entendi que a Portuguesa no Brasil é o segundo clube de todos, inclusive dos que torcem para a Portuguesa. Exato. E o engraçado é que o Belenenses é um pouco a Portuguesa lá em Lisboa, lá em Portugal. É também o segundo time de muita gente, porque era considerado, falava-se antigamente, nos 4 grandes. Era o Benfica, Sporting e Porto e o Belenenses. Depois o Belenenses foi perdendo protagonismo, foi campeão ainda em 46, só caiu de divisão a primeira vez em 82, mas foi perdendo protagonismo, mas ficou um pouco na simpatia de todo mundo por essa lembrança, né, de ser um grande clube. E depois aconteceu, há poucos anos, em 2017, 2018, uma cisão, digamos, né, entre o Belenenses Clube e o Belenenses SAD, ou SAF, como se diz aqui no Brasil, que, aliás, até uma coisa, será que algum clube brasileiro pode vir a correr esse risco de haver essa divisão, clube associativo, clube SAF, clube empresa? Mas, enfim, isso podemos deixar para mais à frente da nossa discussão. Mas o Belenenses, entretanto, depois de cair de divisão, porque ao se separar ficou a SAF como na primeira divisão e o Belenenses Clube lá embaixo na sexta, subiu 5 vezes seguidas, só o ano passado é que voltou a cair, está neste momento no 3º escalão, mas ainda continua a ser um clube com muita torcida. Eu, como sou de Lisboa, sempre tive vários amigos belenenses. É uma torcida que é feroz, assim. Pequena, claro, hoje em dia, mas ainda feroz. E meu avô me ensinou, Caco, João, a recitar que o Belenenses foi campeão de 46, era até o Boa Vista ser campeão em 2001, o único, fora os 3 grandes, a ser campeão português, e foi campeão em português, foi português de 46, jogando com Célio Vasco e Feliciano, Amaro Gomes e Serafim, Mário Coelho e José Pedro, Andrade, Quaresma e Rafael. Era o time base que meu avô recitava, e se houver um jogador equivocado aqui, meu avô que dizia, me contava, e a verdade, pronto.
Já está o PVC sendo PVC, já com os times na cabeça. O Belenenses não é o clube do... que a minha referência é sempre quando a gente tem, sou do Sul, né? Do Baidec, o zagueiro Baidec não jogou no Belenenses? Jogou lá. Jogou. Marinho Pérez foi técnico da Taça de Portugal. Exatamente, Marinho Pérez foi uma das grandes referências do Belenenses. Aliás, o Marinho Pérez foi uma grande referência no futebol português. Quando ele faleceu, há 3, 4 anos, foi muito mais notícia em Portugal do que aqui no Brasil, o que eu achei até interessante. Porque ele foi treinador do Belenenses, do Guimarães e do Sporting, em todos eles com bastante sucesso, e era uma figura simpaticíssima, e por isso muito conceituado lá em Portugal, principalmente pela torcida do Belenenses, que ganhou essa Taça de Portugal que o BBC falou. Em 88. Mas PVC... Não, continua, por favor. Não, em 88, né? Taça de Portugal de 88, Belenenses. Isso. Final com o Benfica, 2-1. Mas isso me leva a um gancho interessante. A gente está falando de história, um pouco dessa ligação Portugal-Brasil, que é sempre a nossa conexão, PVC. O que está acontecendo, na sua opinião, que antigamente nós tínhamos os técnicos, desde o Otto Glória, a gente falava isso aqui, técnicos brasileiros sendo referência em Portugal, e agora é o contrário. Nós temos aí Jorge Jesus, já tivemos, é claro, Abel Ferreira, Arthur Jorge, e até coloquei aqui, ó, cá, né? Esses cá e nada lá em Portugal. E até amplio essa pergunta, porque tem outros estrangeiros vindo para cá, há uma onda e até, de certa forma, perdendo credibilidade técnicos brasileiros em relação ao que era antes. Parece que um clube brasileiro, quando vai contratar um técnico, qual é o estrangeiro que está no mercado? Depois nós vamos ver os brasileiros. Existem algumas exceções, é claro. Bom, tem alguns fatores aí, cara. Primeiro que, assim, até hoje o técnico mais vezes campeão português é o Otto Glória. Ele ganhou 5 vezes o campeonato português, 5 vezes o campeonato português, 4 pelo Benfica e 1 pelo Sporting. Mas havia, de fato, um tempo em que se enfrentavam Flávio Costa pelo Porto e Otto Glória pelo Benfica. Aqui no Vasco, o Otto Glória foi assistente técnico do Flávio Costa. E depois os dois se enfrentavam lá. Depois, você teve nos anos 90, Marinho Pérez. O João me mandou uma relação de jogos de técnicos brasileiros contra brasileiros em clássicos, Benfica e Sporting, por exemplo. Até Paulo Autori pelo Benfica, Marinho Pérez, Carlos Alberto Silva pelo Porto contra Marinho Pérez no Sporting. E isso se inverteu. Hoje a gente tem um Palmeiras e Cruzeiro podendo ter Abel Ferreira, o Palmeiras e Santos com Abel Ferreira versus Pedro Caixinha, por exemplo. Isso tem uma série de fatores. Eu acho que o fator principal é que enquanto nós continuamos a devorar técnicos a cada semana, como diz o Klopp, a trocar mais de técnicos do que de roupa íntima, em Portugal conseguiu se fazer, a partir do Gesualdo e a partir primeiro do Instituto de Educação Física de Lisboa e depois da Universidade do Porto, levar o técnico português para a escola e conseguir fazer uma junção do conhecimento teórico com o conhecimento prático e juntar as duas coisas. Então, você pega até 2006, quando o Porto foi campeão com o Coadriance, holandês, como treinador, 61% dos técnicos campeões portugueses eram estrangeiros. E da temporada 2006, 2007 para cá, 2006, 2007, foi campeão o Porto com o Gesualdo. E de lá para cá, há 21 campeonatos portugueses com 20 campeonatos vencidos por técnicos portugueses. E só o Roger Schmidt ganhou pelo Benfica no ano retrasado. Então, você vê que mudou. Mas aqui não é verdade que o técnico brasileiro... Eu acho que a gente tem um déficit de conhecimento teórico do técnico brasileiro. Acho que sim. Mas isso se soma à nossa capacidade devoradora de treinadores. Porque os técnicos estrangeiros também fracassam aqui. É só a gente fazer uma lista rápida. Fizeram sucesso. Abel Ferreira, Jorge Jesus, Luiz Castro não foi campeão, mas fez sucesso. Arthur Jorge foi campeão e fez sucesso. Mas fracassaram aqui. Fracassaram ou fracassamos com eles. Gesualdo Ferreira, Paulo Bento, Jorge Sampaoli no Flamengo, Paulo Souza no Flamengo, Domenech Torrent, espanhol, no Flamengo. Não só falando só portugueses, argentinos, venezuelanos, como Rafael Dudamel, no Atlético Mineiro, Turco Mohamed, no Atlético Mineiro.
Paulo Bento eu citei no Cruzeiro, Sapinto no Vasco, Ramon Dias no Botafogo. Vitor Pereira foi mal. Hã? Vitor Pereira foi mal. Vitor Pereira no Flamengo fracassou, no Corinthians acho que nem tanto, foi vice-campeão da Copa do Brasil, mas no Flamengo fracassou. Então, a gente faz numa sentada, a gente vai citando 10, 12 nomes de fracassos, que não são fracassos dos técnicos estrangeiros no Brasil, são fracassos do futebol brasileiro com os técnicos, de qualquer nacionalidade. Mas não tem um caso também meio de geracional, PVC, uma coisa do estudo e disso que você falou dos portugueses estudarem e juntarem o conhecimento que tem, muitos ex-jogadores também, né? Mas aqui uma geração que a gente vê de técnicos que vão estudar depois, não deixam de estudar, mas eles não têm aquela formação acadêmica junto com a formação dentro de campo. E me parece que isso também atrapalhou um pouco alguns dos grandes técnicos brasileiros. Eu falava com o João aqui várias vezes, aqueles que passam, parece que quem passa pela seleção brasileira sofre uma fritura. Não é mais o mesmo técnico na carreira. Vou citar um só, depois que passou pela seleção brasileira, Mano Menezes nunca mais foi o mesmo Mano aquele, apesar de ainda ser um ótimo técnico, na minha opinião. Mas não é o mesmo Mano aquele que tinha antes da seleção. O próprio Tite se desgastou demais na seleção brasileira. Mas o Mano ainda foi 2 vezes campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Depois, exato. O Mano fez um bom trabalho pelo Cruzeiro. O Tite passou pelo Flamengo só. E o Flamengo é um dos que demora. Eu acho que tem uma falta de conhecimento teórico que nos falta. E isso é agravado pelo fato de que a CBF Academy, que é uma entidade que produz 15 milhões de reais de lucro por ano, tem uma sociedade com o IDP e assim, você pode ser sócio do IDP, beleza, tá bom? Tu sabes que o IDP teve como fundador o Gilmar Mendes e tem como diretor principal o Francisco Mendes, filho do Gilmar Mendes, e o Edinaldo Rodrigues é presidente da CBF até este momento, pendurado por uma medida liminar concedida pelo Gilmar Mendes, que é pai do diretor do IDP, e o IDP é sócio da CBF Academy, que não forma um treinador. Qual foi o treinador que saiu formado da CBF Academy? Então, aqui nós temos um problema. Mas o problema que a gente tem, que, por exemplo, vai pegar casos de técnicos, que eu vou citar para você, que tem muito conhecimento teórico, o André Jardine. Né? O Brasil foi campeão olímpico em 2021, em Tóquio, numa final Brasil e Espanha, em que a Espanha era dirigida pelo Luiz de la Fuente, que 3 anos depois foi campeão da Europa pela Espanha principal. E quem venceu foi o André Jardine, que hoje é técnico do América do México, que foi rifado no São Paulo em apenas 9 jogos, 10 jogos. Então, assim, eu acho que tem um déficit de conhecimento teórico, pode ser porque o maior déficit desse país, chamado Brasil, é a educação. Então, se tem um déficit na educação para engenheiro, para advogado, para jornalista, para médico, é claro que tem um déficit de educação formal para treinador. Mas não é verdade que falte de uma maneira avassaladora este conhecimento. Senão o Jardine não era um exemplo de ter vencido o técnico campeão da Europa. Acho que a gente tem um déficit nosso também de cultura do jogo. Nosso, eu digo, torcida, imprensa. A gente não pode dizer, o Luiz Beldia empata um jogo contra o Velo Clube e nós estamos discutindo se ele vai ser demitido se perder no Palmeiras. E não tem nenhum sentido isso. É verdade. Eu lembro que o Otto Glória, quando chegou ao Brasil, nessa altura, o Brasil era a meca do conhecimento. Foi ele que levou profissionalismo para o futebol português. Foi ele que levou inovações táticas, etc. Nessa altura, o Brasil era uma meca de conhecimento, de inovação. Depois, ao longo do tempo, eu não sei até que ponto é que as vitórias todas em campeonatos do mundo não acabaram por estagnar o futebol brasileiro, no sentido de dar mais soberba do que vontade de melhorar, e acabou por o futebol brasileiro por perder um pouco essa relação que tinha de inovação com o futebol mundial. A partir de 2002, ou seja, a partir da última Copa do Mundo, eu acho que o Brasil decaiu muito, tanto que ainda não a ganhou de novo, por causa disso, porque sentiu que, olha,
A gente, mesmo sem grandes preparos científicos, a gente ganha porque tem Ronaldo, tem Rivaldo, tem Ronaldinho, e portanto isso acabou por ser, esse lado empírico acabou por prevalecer muito, e só agora é que essa nova geração de Jardine e outros, alguns outros que estão por aí, muita qualidade, se abre muito, é que estão a tentar um pouquinho juntar aquilo que o PVC disse no início, que é juntar o lado científico ao prático, só agora. E isso ainda vai demorar algum até o Brasil chegar nesse patamar de conhecimento teórico que pode levar de novo a ser a meca do desenvolvimento do futebol mundial, como foi. Precisa mirar nisso mesmo. Agora, se tu vês uma coisa, como o Brasil tem uma coisa, um detalhe que a gente às vezes menospreza a nossa capacidade de produzir conteúdo de futebol. O nosso conteúdo teórico precisa ser muito melhor. Então, tu percebes uma coisa, que quando ouves algum comentarista brasileiro, quando o Pedrinho, que é um bom comentarista, que hoje é presidente do Vasco, era comentarista, e começava a utilizar palavras que ele lia na literatura de Portugal. E aí tu pensas, vamos chamar então pontas de extremo. Mas o extremo em Portugal, aqui, ou extrema, aqui é ponta. E o nome da posição não mudou. A função pode mudar no decorrer do jogo. Agora, se tivesse mudado, o que era o winger na Inglaterra teria mudado de nome. Mas não, o winger em inglês continua sendo winger. Então, eu não preciso mudar o nome do ponta no Brasil. Eu preciso compreender o que mudou na função do ponta. Nos anos 80, nos anos 70, a gente colecionava, não sei se o Caco tinha idade para fazer isso, a gente colecionava uma figurinha que fez a fortuna de muitos dentistas no Brasil, chamada Futebol Cards. Sim. E era uma figurinha que vinha num chiclete, era desse tamanho aqui, acho que não tem aqui, está na minha casa. Era desse tamanho aqui, o Futebol Cards. E... Era do Plock ou do ping-pong? Eu não lembro do chiclete. Era ping-pong, né? Chiclete ping-pong. E na figurinha, na parte de trás, vinha a ficha do jogador. E eu lembro, eu tenho a coleção na minha casa, e ali você lia Wilsinho, xodó da vovó, ponta direita. Afrânio, da Ponte Preta, extrema direita. Então, no Brasil, ponta e extrema sempre foram sinônimos. Eu não preciso chamar de extremo, nem de externo. Já está explicado pela palavra ponta. Eu preciso compreender o que mudou na função do ponta. Não mudar o nome da posição. Senão o Inter tem que ter mudado de nome. Parece que é um manual, uma nomenclatura, que nem algumas expressões, a tomada de decisão, esse tipo de coisa que tem acontecido aí. Vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra ti, Saiu da live o PVC. Aqui, ó. Voltou. Aqui, ó. Eu tenho uma tomada do computador, mas tomar decisão eu não tenho, não. Eu só decido. São expressões, né? Eu gosto dessa questão tática, é uma boa. E lembro até uma história interessante, PVC, quando na chegada, até foi uma entrevista para a ESPN, se eu não me engano, do Abel, ele estava num dos programas da manhã, matutinos, e ele explicou qual foi a primeira pré-eleição, o primeiro papo que ele teve com o grupo do Palmeiras, e ele pegou um campo de futebol, levou eles para o campo de futebol, botou uns discos assim, e aí ele até peguei a numeração, o livro, peguei a numeração dos jogadores conforme a posição, que hoje tem 34, 24, e aí era isso, goleiro é goleiro, lateral direito é o 2, aí o João me corrige, no Brasil era isso, né, ou sempre foi. Aí o zagueiro central, o quarto zagueiro, lateral esquerdo, aí ele botou 4-3-3, ele disse um volante, um meio um pouquinho mais para trás, um meio esquerda mais adiantado e 3 atacantes. Aí ele falou um extrema direita, o extrema esquerda e o centroavante. Aí ele pegou o grupo do Palmeiras, vocês caminhem até lá e aonde vocês sentem mais à vontade. E aí ficou um buraco na lateral esquerda, porque estava machucado, não me lembro quem era. Tinha só o Vinha. Aí... Tinha só o Vinha, não tinha só o Vinha. Ele pediu para colocar. Essa história está contada nesse livro aqui, o Cabeça Fria, Coração Quente. Exatamente, aí o livro. Mas só o Vinha para a lateral esquerda. Aí ele pede na sequência, desculpa, Caco, te interrompi. Não, imagina. Ele pede na sequência para os jogadores irem para um segundo lugar em que eles se sentem à vontade. Tipo, se eu precisar de você em outra posição, em qual posição você se sente à vontade? Aí o Renan, zagueiro, foi para a lateral esquerda e se colocou junto com o Vinha. E o Scarpa continuou como 10.
Aí os jogadores do Palmeiras viraram para o Scarpa e falaram: ô Scarpinha, você não joga de lateral? Vai para lá para lateral. Aí o Scarpa se deu conta que o Abel estava falando sobre o conceito de polivalência. Uhum. E aí o Scarpa foi para lá. Como é que o Palmeiras ganhou a segunda Libertadores do Abel em 2021? Com uma linha de 5 em que o lateral esquerdo era o Scarpa. Uhum. Verdade. É isso que ilustra exatamente o que a gente falava não importa o nome, a nomenclatura, mas saber desenhar o time, ter o conhecimento e aí uma preleção, uma maneira interessante de já ganhar o grupo, né? Aquilo que a gente fala também, vestiário, gestão de vestiário, falando a linguagem dos caras, mas colocando eles dentro da tática, né, João? Eu queria só dizer um adendo, fazer um adendo, é que há nomenclaturas diferentes em Portugal e no Brasil para a mesma posição, mas há nomenclaturas iguais para posições diferentes. O que é que eu quero dizer? O ponta de lança. Lá em Portugal, ponta de lança é o equivalente, é sinónimo de centroavante, é o camisa 9. Aqui no Brasil, eu fui entendendo ao longo dos tempos que o ponta de lança é um pouco aquele segundo atacante, né? E isso às vezes pode criar algum ruído. Eu lembro uma vez até mandar uma mensagem de WhatsApp ao Pepa, porque o Pepa disse lá, quando chegou não foi no Sport, foi no Cruzeiro ainda, né? Primeiro clube dele. Quando chegou lá no Cruzeiro, disse que precisava de um ponta de lança. Aí o pessoal começou a falar, mas ponta de lança eu acho que nem precisa tanto e tal. Aí eu expliquei, mandei mensagem que aqui ponta de lança é aquele joga atrás, não é o nosso 9, não é o centroavante. Ou seja, às vezes isso faz mais confusão, os nomes que são iguais, posições diferentes, do que o contrário. Tu sabe, João, que isso já gerou mais confusão. O Zagallo, em 94, chamava Bebeto e Romário de jogar com 2 pontas de lança. Que, na verdade, ele jogava com 2 atacantes que se movimentavam. O Zagallo falava 2 pontas de lança. Ponta de lança aqui foi uma expressão que tinha desaparecido. Acho até, um pouco de maneira presunçosa, que talvez eu tenha ajudado a recuperar, porque eu gosto muito dessa expressão ponta de lança. Há 2 tipos de 10. O livro que eu escrevi, chamado Escola Brasileira de Futebol, ele detalha um pouco isso, que é os 2 tipos de 10, que no Brasil tem a ver com a diagonal do Flávio Costa. Vou tentar desenhar aqui. É que eu estou com um campinho cheio de coisinha aqui, olha só. Deixa eu tirar o outro para colocar isso aqui, peraí. A prancheta do PVC, olha só. Eu vou fazer isso, vou fazer essa graça mesmo aqui. Eu tirei mais jogadores que devia ter tirado, olha só. 2, está aqui. Olha só. Isso aqui é um campo, certo? Evidentemente. O que é que se fazia? Você jogava no Brasil num quarto, num 2-3-5, né? Como é que surgiu o WM? Sabe como é que surgiu o WM? Você tinha um sistema 2-3-5 até que mudou a lei do impedimento, até que 2-3-5, até que mudou a lei do impedimento em 1925. E aí o Herbert Chapman no Arsenal pegou esse médio e puxou para cá e fez um 3-2-5. E o 3-2-5 você conta um M na defesa e um W no ataque. Foi assim que surgiu o WM. Só que o WM foi sendo feito no decorrer do tempo. Então, o que acontecia é que no Brasil, de um modo geral, ainda se escalava 2-3-5. Onde é que começou a se jogar 3-2-5? Então, Donny Kushner, em 37, trouxe o WM para o Brasil. Mas a gente se continuava escalando. Joandir, Nilton, Quirino, Biguabri, Jaime, Valide, Zizinho, Pirilo, Penaça e Vevé. O Flamengo tem campeão de 44. E o Flávio Costa foi fazer o que ele chamava de diagonal, que o Otto Glória foi auxiliar dele no Vasco, do Expresso da Vitória. Então, o que ele fazia? Ele puxava o terceiro zagueiro. Deixa eu só colocar a numeração, porque aqui acho que a numeração é um pouco importante. Ele puxava o terceiro zagueiro de acordo com o nome. Então, se você quisesse puxar o 2 para cá, você fazia um 3-2-5 com a diagonal em que o 10 ia ficar mais à frente. Era o que o Flávio Costa chamava de diagonal. Então, grosso modo, você fazia isso. O 2 era o lateral e o 10 era o ponto, ou o contrário. Você puxava o 6. E aí, o 6 fazia a diagonal do lado de cá e o 8 fazia a ponta de lança aqui. Por isso que alguns times tinham o 10
como, por exemplo, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E o 10 era o ponta de lança. E outros times tinham o 8. Tipo, Edu, Leivinha, César e Ney. E o ponta de lança era o 8, não era o 10. Uhum. E o 9 era o centroavante, que a gente chamava de centroavante. Centro, atacante do centro. Isso foi se fazendo dessa maneira. A gente, com o tempo, foi chamando de meia-direita, meia-esquerda, independentemente de ser o ponto de lança o 8 ou ser o 10. Dá para chamar o mais recuado de meia armador e ponta de lança, é isso? Seria o mais recuado? O 8 que fica recuado é o meia armador. E o ponta de lança é o mais agudo na diagonal que você explicava, né? Por exemplo, já mais à frente, quando já não era mais diagonal, mas se jogava 4-2-4, o Botafogo de 68, que era Carlos Roberto Gerson, Carlos Roberto 5 e Gerson 8. O Gerson era o ponta de lança, era o meio armador, 8. E o Jairzinho era Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. O Jairzinho era o ponta de lança, 10. O Tostão no Cruzeiro, não em 70, mas no Cruzeiro era mais ou menos isso, né? Tinha um cara lá à frente e ele... Só que era assim, era 5 Piazza e 10 Dirceu Lopes. 7 Natal, 8 Tostão, 9 Evaldo, 11 Hilton Oliveira. Então, no Cruzeiro, o ponta de lança, que era o Tostão, era o 8. Né? Que é uma outra armadilha que a gente caiu muito. A gente se acostumou a dizer que o Brasil de 70 tinha 5 camisas 10. Tinha conceitualmente, mas o Tostão só foi 10 no Vasco. O Tostão nunca foi 10 no Cruzeiro. Então, em 70, o Tostão não era 10. O Tostão era 8 e o Tostão jogou de 9, esporadicamente, num time que era chamado de o quadrado mágico do Gerson dos Santos em 69. Porque o Gerson dos Santos tentou encaixar o Zé Carlos. Então, ele fez Zé Carlos, Piazza, Dirceu Lopes e Tostão com a 9. E fez Natal e Rodrigues. E aí o Tostão passou a ser 9 no Cruzeiro de 69. Mas ele não era centroavante, ele era um meio. O Cruzeiro jogava sem centroavante. Ou seja, aquilo que o João falou agora há pouco. Veja como nós éramos polo cultural do futebol. A ponto de o Abel chegar e dar aquela preleção que a gente falou do livro dele, Cabeça Fria, Coração Quente, ele está falando sobre polivalência. E o Cláudio Coutinho é menosprezado no Brasil porque ele falava sobre polivalência. O Tite usou uma expressão, né, PVC, João, que talvez se adapte para determinar um pouco o que são essas posições, se eu não estou enganado. Aquela questão do arco e flecha. Para mim, o centroavante é flecha, o 8, esse mais armador, ou o 10 mais armador, é arco, e o ponta de lança, ele é arco e flecha. Ele faz as duas coisas, ele arma e ataca. Seria isso, né? Mas basicamente é isso. Você tem um 10 que é capaz. Se esse 10 Zico, esse 10 Pelé, né? Esse 10 segundo atacante, ele vem para participar do meio campo e chega na frente para atacar e para fazer gol. O outro 10, Ademir da Guia, o outro 10, Sérgio Lopes, fita métrica, era o cerebral, né? O que volta para organizar. Dirceu Lopes, embora Dirceu Lopes fosse de outra característica, Dirceu Lopes era muito infiltrador também, mas entre Dirceu Lopes e Tostão, o Dirceu Lopes era o meio armador e o Tostão era o ponta de lança. Eu gosto dessa denominação. Eu acho que ela ajuda a explicar o jogo. Você não precisa ficar preso nela, tem que ser assim de qualquer maneira. Uma vez eu estava com o Roberto Helena Júnior, na Copa do Mundo em 98, e o Roberto Helena falava os pontas da Holanda. E eu falei para a Helena, não são pontas, Helena, são meias, porque eles jogam 4-4-2, os dois caras que fecham o lado vêm compor a linha do meio campo. Aí a Helena virou para mim e falou assim, e você acha que no passado os pontas eram só aqueles que iam até a linha de fundo? Como quem diz, o Zagallo era o quê, se não era ponta? Ele era um ponta que fechava o meio, o Tele também. Verdade. Agora a gente tem também uma outra questão, mudando um pouco de assunto, mas a gente pode voltar à tática, porque é sempre uma coisa interessante, a gente vai cair nela, né, PVC? A gente tem um quadro aqui que é o braço de ferro. Então é um ou outro
que a gente pode imaginar? Seleção brasileira versus seleção portuguesa. Eu vou começar pelo João, que é o português. Vamos ver se ele vai defender a seleção portuguesa para a gente poder fazer um debate aqui. João. Não, eu corro risco, mesmo morando aqui no Brasil, sei que corro risco de vida, mas vou dizer que nesse momento a seleção portuguesa é melhor que a seleção brasileira. Nesse momento, não estou falando historicamente. Historicamente, o Brasil é o Real Madrid do mundo, das seleções. E Portugal é o Alavés, ou o Raio Vallecano, uma coisa assim. Mas nesse momento a seleção portuguesa é melhor em 3 jogos com a seleção brasileira. Eu acho que 5 jogos, acho que daria mais pontos do que a seleção brasileira. Por quê? Porque está mais pronta e porque mesmo jogador por jogador ali de seleção é de seleção. Quando eu digo seleção é aqueles 30, 40 que podem ser selecionáveis, porque se a gente abranger, o Brasil tem uns 200 jogadores de qualidade. Então, estou dizendo aqueles ali de elite. Nesse momento, a seleção portuguesa não deve nada à brasileira e, como está mais rotinada, porque tem mais tempo de trabalho, embora não seja fã do selecionador, que é como a gente chama os treinadores de seleção, selecionador, Roberto Martínez, eu acho que neste momento está acima da brasileira. E é isso. Agora estou preparado para ser bombardeado aí nos comentários. Não, de certa forma, acho que não, né, PVC? Tem um pouco de razão. Eu, pelo menos, concordo um pouco com o João. Nesse momento, Portugal bem mais próximo do que em outros anos e podendo superar a seleção brasileira, por que não? Mas eu ainda fico com a seleção brasileira, apesar dos portugueses não estarem gostando do gringo deles lá, né? Porque o técnico não é português. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que a seleção portuguesa hoje é melhor que a brasileira como equipa. Meu avô não falava equipa, meu avô falava turma, não falava equipa. Como equipe, ela é melhor. Como qualidade de jogadores, ela é muito forte. E tu tem jogadores como o Rubem Dias na defesa, como Bernardo Silva, que não está no seu melhor momento, mas é muito bom, como o Bruno Fernandes, como o Cristiano Ronaldo ainda, como o Gonçalo, como o Rafael Leão. Tem uma geração brilhante de Portugal. Mas eu não acho que o problema do futebol brasileiro e da seleção brasileira hoje seja a falta de qualidade individual. O problema da seleção brasileira, na minha opinião, é a falta de qualidade coletiva. Veja, o João já me ouviu dizer isso, que no século XXI, o único país que tem jogadores em todas as finais de Champions League é o Brasil. A última final sem jogador brasileiro em Champions League foi em 99, Manchester United e Bayern. De lá para cá, todas as finais tiveram jogadores brasileiros em campo. Mesmo a de 2020, que o Felipe Coutinho só entrou no segundo tempo, mas todas as finais tiveram jogadores brasileiros em campo. O último campeão sem jogador brasileiro foi o Liverpool de 2005, mas o Milan tinha na decisão Dida, Cafu, Kaká. Então, a última decisão sem brasileiro foi em 99. De 2000 para cá, no século XXI, portanto, tem final de Champions League sem jogador francês, tem final de Champions League sem jogador italiano, tem final de Champions League sem jogador português, sem jogador espanhol, sem jogador alemão, sem jogador inglês, sem jogador brasileiro, não tem. E veja que nós não estamos na Europa. Mas o problema são os técnicos ou a gestão da CBF como um todo, que compromete mais do que os próprios nomes que estão sendo escolhidos nos últimos anos, PVC? Eu acho que o problema hoje maior de todos é a CBF. É a CBF. Ai, cara, quase que eu quebro o dedo. Cuidado. É a CBF. Não, esse dedo é quebrado, esse dedo tem uma fratura. E eu fui pegar o celular e quase bati o dedo mais forte. Eu acho que o problema maior hoje é a gestão da CBF. Porque, veja você, tem uma história que eu acho incrível, que é a história da seleção argentina de 2018 a 2022, quando o Sampaoli saiu daquele caos que era a seleção da Argentina na Copa da Rússia, e saiu dizendo que nunca mais um país de fora da Europa ganharia a Copa, mas que se ganhasse seria o Brasil. E na Copa seguinte, veja você, o campeão é a Argentina. E quem assume a seleção argentina com nenhum crédito foi o Lionel Scaloni, que não era técnico. E o Scaloni começou uma guerra com o Cláudio Tapia, presidente da AFA, para que o ambiente da seleção fosse resguardado.
E o Scaloni, não precisam voltar muito no tempo, é só lembrar do Deportivo La Coruña, campeão de 2000, né? O Scaloni fez parte, jogou com uma série de jogadores brasileiros. Mauro Silva, Djalminha, Donato. Então, não precisa dizer qual deles foi que contou essa história. Mas o Scaloni contou para um desses jogadores brasileiros que chegou um ponto em que o Tapia virou para ele e disse: consegui. Vamos fazer como você está querendo. E o Scaloni ligou para o Messi e disse: consegui. Vamos fazer um ambiente só de trabalho. E o Messi, mas eu preciso de você. E o Messi virou para ele e falou assim: se você conseguiu, se vai ser assim, conta comigo. E em 2021, a Argentina ganhou a Copa América, que não ganhava desde 93. Em 2022, ganhou a Copa do Mundo. E em 2023, ganhou a Copa América de novo. Então, veja como o ambiente... O Scaloni não era um símbolo de... Você pode discutir que o técnico argentino tenha um déficit teórico menor do que aquele que nós tratamos do técnico brasileiro. Estou de acordo. Mas o Scaloni não era técnico. E conseguiu. Exatamente, é um belo exemplo dessa questão, e até a gente voltar na história da escola argentina também, de educação em relação à academia da CBF, vai ter uma grande comparação. Isso me abre uma possibilidade, João, daquela pergunta que a gente estava programando, do Jorge Jesus ter falado até questão de clubes brasileiros versus clubes, na verdade o Al Hilal jogando mais que clubes portugueses. Ele deu uma entrevista sobre isso, né? Por mais que o Al Hilal já tenha batido até o Flamengo, enfim, a gente queria fazer um tete-a-tete aqui de clubes brasileiros contra clubes portugueses. Quem levaria a melhor? A gente tem até competições que eles podem se cruzar, mas é difícil. Mas se a gente fosse imaginar os três grandes de Portugal, Sporting, Benfica e o próprio Porto, e pegando o futebol brasileiro como um todo, a gente tem aí pelo menos 7 ou 8 equipes, mas a gente pode elencar as últimas que estiveram em Libertadores ou que vão estar no Mundial. O que te parece, PVC, esse duelo, quem levaria melhor? O duelo individualmente, você está dizendo? Individualmente, você diz? Por exemplo, se houvesse um Sporting Flamengo, um Palmeiras Benfica, etc., quem é que você acha? Acha que estão muito equilibrados? Acha que os brasileiros estão um pouco à frente? Acha que os portugueses podem estar na frente? Eu acho equilibrado. Eu acho que no caso de Flamengo, do elenco do Flamengo, o elenco do Flamengo eu acho melhor que o elenco do Benfica. Que o elenco do Sporting, que hoje é o melhor time de Portugal. Embora o Benfica possa ter mais chance de chegar à oitava de final da Liga dos Campeões do que o Sporting depois de levar 3-0 do... no caso. Acontece, eu não gosto muito desses exercícios individualmente, sabe? Porque eu acho que a equipe é melhor. E acontece um fenômeno raro em Portugal nesta época, que é o fato de que os três grandes trocaram de treinador. É a primeira vez que acontece na história que os três trocam de treinador durante a competição. Já tinha acontecido todos trocarem no verão, né? No intervalo, mas agora, pela primeira vez, trocam todos na mesma coisa. Deram uma brasileirada, né, PVC? Deram uma de brasileiros. Eu acho que isso aconteceu por causa do Manchester United, que levou o Rubem Amorim. Claro. Né? Porque senão o Sporting não teria trocado de treinador. Mas o fato é que trocaram os três. E o Sporting ainda trocou 2 vezes. E isso tirou o conjunto das equipes. O Sporting seria um time mais forte, inclusive na Champions League, se o Rubem Amorim não tivesse se transferido para o Manchester United. Mas eu acho que assim, isso é uma coisa meio... É uma obviedade e é parte da nossa crise. A gente não compreender que num país... Outro dia uma torcida uniformizada do Brasil fez um texto absolutamente inacreditável, dizendo que... falando sobre o Abel e dizendo que assim, nós não temos que pensar se o Portugal é melhor do ponto de vista da economia, no Brasil é melhor do ponto de vista do futebol. Hoje acontece exatamente o oposto. Exatamente. A economia do Brasil é inacreditavelmente maior que a economia de Portugal.
O Brasil é um país de 207 milhões de habitantes, portanto, tem uma população menor que a cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem um PIB maior que Portugal, eu acho, senão está equivalente. Exato. Então, assim, cara, aí você pensar que com a capacidade econômica que o Brasil possui, o que nos falta? Capacidade organizacional do futebol. É por isso que o Benfica, o Sport e o Porto ficam à frente. É por causa disso. Tá, tem a moeda, evidentemente tem a moeda. A moeda, o euro é mais forte do que o real, isso não há dúvida. Mas não se trata do poder da economia, né? Não se trata disso. Então, hoje, o Flamengo é um clube mais poderoso do que o Sporting. O Benfica fez, desde o Luiz Felipe Vieira, com todos os pecados do Luiz Felipe Vieira, o Benfica se transformou numa potência como clube, que o Porto era no período do auge do Pinto da Costa, e que hoje vai tentar voltar a recuperar-se. E o Sporting precisa andar nessa direção, está tentando andar nessa direção, mas o clube que virou uma potência em Portugal, do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da organização, foi o Benfica. Né? Isso não está se transportando de novo para o resultado esportivo, porque o Sporting melhorou muito. Mas o Benfica é uma potência, como clube. Mas o Flamengo tem mais dinheiro do que o Benfica. Não tem euro. Mas tem uma capacidade econômica, estando na América do Sul, relativamente semelhante, possivelmente superior ao que o Benfica tem. Então é natural que ele tenha um elenco mais caro, mais poderoso, mas não tem a mesma capacidade de organização. E isso se reflete. Então, talvez o Benfica, por ser um clube mais coeso, mais organizado, que mantém mais os trabalhos, a ruptura dessa temporada, ganhasse do Flamengo. Mas o elenco do Flamengo eu acho melhor. Esse exercício eu concordo, PVC, ele é difícil de fazer se a gente não tem esse confronto que a gente vai ter Palmeiras e Porto no Mundial. Esse dá para falar, é meio cedo, mas dá para falar, e até a gente comentava em outros episódios, né, João? O Porto, hoje o pior time dos três nesse momento, o Palmeiras um dos melhores do Brasil, e não só por isso, não é isso que colocaria um à frente do outro, o Palmeiras me parece com boas chances de passar pelo Porto, tem ótimas oportunidades para isso, tem um elenco, apesar de estar se reinventando, perdeu muitos jogadores nos últimos anos, e tem um outro confronto sul-americano, que é o Boca, que está muito ruim, tem comentado os jogos do Campeonato Argentino, o Boca está muito fraco, não se encontra no Campeonato Argentino, não tem uma estrutura de time, e o Benfica que você falava, que está melhor estruturado, apesar do Sporting ser a melhor equipe do Campeonato Português e do futebol de Portugal nesse momento. Mas Palmeiras e Porto, me parece bem viável o Palmeiras vencer o Porto ou não. Desculpa, só para dizer que eu acho o Palmeiras bem mais organizado que o Porto hoje em dia. Aí muda um pouco. Sim. Aí muda um pouco de país para país. Hoje em dia, sim, o Palmeiras é mais organizado. O Palmeiras não tem um elenco tão brilhante, mas um time, sim. O Palmeiras vai passar um apuro, possivelmente depois do Mundial, com a possível saída do Abel. Porque você vai ter um processo de mudança de elenco e de direção. E isso vai ter um custo. E hoje, quem está passando por esse processo de mudança de direção e de comando do campo e da organização é o Porto. Né? O Porto era o Porto do Pinto da Costa desde que assumiu como diretor em 78. Né? E acho que um momento... Desde que eu me lembro como gente que era o Pinto da Costa como diretor de futebol, depois como presidente. Foram mais de 40 anos. Então. Aliás, PVC... Me dá o gancho aqui, eu tenho defendido aqui, porque a gente fala tanto em presidentes, fala do Pinto da Costa, e eu tenho defendido aqui, a gente fala mal da CBF, da administração, e vira e mexe vem uma ótima administração dos clubes associativos do Brasil, o Palmeiras, e eu digo, eu gostaria de ver a Leila Pereira administrando a CBF, gostaria que a Leila Pereira fosse a presidenta ou presidente da CBF, que seria muito melhor com a gestão que faz no Palmeiras, coletivamente bem organizado, técnico há muito tempo, diferente de outros clubes. Vejam que o Flamengo tem um ótimo técnico agora, o Felipe Luiz, mas já trocou direção de novo e, de certa forma, vira e mexe. Quando não dá certo um técnico, o Flamengo manda embora, né? O Flamengo gastou 55 milhões de reais em multas de rescisão de contrato. Quer até uma nota de 20 reais no ar, fala disso.
Verdade, ficou. Deu meme, né, PVC? Deu meme por causa disso. Mas e não é crime rasgar a nota de R$ 20. Não é crime, como muita gente falou, não é crime. Mas eu cometi um erro porque tem muita gente precisando de uma nota de R$ 20 para comer. Por isso eu fiz uma doação no dia seguinte do valor que eu prometi que faria. Mas o conteúdo era esse, o contexto era esse. O Flamengo está rasgando dinheiro. Era isso que eu dizia. O Sporting, desde que a gente se conhece por gente, o Pinto da Costa ou era diretor de futebol ou era presidente do Porto, e desde que a gente se conhece por gente, o Sporting não é bicampeão. E pode ser, né? Porque não é bicampeão desde o Tetra em 54. É desde o tempo do seu avô belenense, do seu avô. Meu avô eu ainda morava em Portugal. Exato. Quando o Sporting foi vice-campeão. Foi bicampeão a última vez. Depois, em 55, foi campeão o Benfica, que quebrou essa hegemonia do Sporting. E aí, em 55, durante a época 54, 55, foi que meu avô chegou ao Brasil. Ele chegou em fevereiro. Então, quando o meu avô chegou ao Brasil, o Sporting era tetracampeão português. E nunca mais foi bicampeão. E tu sabes que o meu avô, minha família, tinha ali, na família do meu avô, meu tio Manuel não ligava para futebol, mas era Benfica. Meu tio Adriano era benfiquista. O filho dele, Jorge, foi jogador de basquete do Benfica. O meu tio Jorge era torcedor do Sporting. Meu avô belenense. E minha tia Melinda torcia para a Portuguesa no Brasil. Não tenho notícia de que ela torcesse para algum time em Portugal. Mas, assim, o meu tio Adriano era Benfica. E o Jorge, filho dele, meu primo, que mora em Sintra, é Benfica, é benfiquista. Mas meu tio Jorge era sportinguista. E meu avô do contra torceu o belenenses. Era tudo da região de Lisboa, PVC, ou era de outros lugares? Sabe que tem uma história linda disso aqui que eu fui descobrir, porque meu avô crescia e muitas vezes ia para uma aldeia chamada Coentral Grande, que fica em Castanheira de Pera. Castanheira de Pera tem uma serra, tu sobes a serra, vai dar no Coentral Grande. Uhum. E eu achava que meu avô tinha nascido no Coentral Grande. E eu cheguei no Coentral, para conhecer o Coentral Grande, e fui procurar minha filha Manuela, minha prima Manuela, filha do meu tio Manuel, que lutou na Guerra Civil Espanhola. Então tem um episódio curioso que eu fiquei ali, na beira do morro, olhando para baixo, enquanto esperava a minha prima subir do cartório onde ela trabalha. E ela veio subindo e o vizinho saiu bravo de casa e veio dizer: o que é que tu estás a fazer aí, pá? Eu falei: estou a esperar minha prima, tu tá subir. Quem é a tua prima? Eu falei: a Manuela, minha prima Manuela. E ele respondeu: a filha do comunista. O tio Manuel lutou na Guerra Civil Espanhola. A filha do comunista. Isso, minha prima Manuela. Aí minha prima Manuela chegou e eu falei: meu avô nasceu aqui, não nasceu? Aí eu devia saber, né? Mas assim, ela diz: como é que chamava seu avô? Eu falei: Alexandrino Barreto Simões Coelho. Então nasceu em Lisboa. Mas por quê? Porque tua bisavó Isabel morava em Lisboa e sempre tentava parir aqui. Mas quando não era possível parir, ela pariu em Lisboa, de modo que os filhos que têm o sobrenome Barreto são os que nasceram em Lisboa. E meu avô era Barreto. Então, meu avô nasceu em Lisboa. Ok. Mas minha bisavó, Isabel, era catadora de gelo no Coentral, no Alto da Montanha, porque o gelo que descatava da neve, catadora de neve, se punha em barris e se punha no navio e descia para Lisboa para fazer sorvete para a corte. Nossa. Que história, hein? História que incrível. bela história sensacional, hein? Da cultura portuguesa e as nossas ligações, não só no futebol, como também familiares, né?
A gente tem todo o Brasil. Eu tenho uma ligação forte com Portugal, Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre. Meu sobrenome eu uso Mota, mas é Martins. Martins é açoriano aqui em Porto Alegre, né? Tem até um monumento dos açorianos aqui, a gente já falou disso, João. E contando essa história também para o PVC, a gente tem uma ligação muito forte, é bem legal. Mas a gente fez esse exercício do quem se daria melhor no Mundial, mas aí eu tinha uma outra pergunta que eu vou retomar um pouquinho lá, a questão do Jorge Jesus dizer que o Neymar não tinha condições de jogar no campeonato nível, né? Não estaria no nível para disputar o campeonato da Arábia Saudita. E aí essa comparação, Cristiano Ronaldo, no momento, está jogando lá. O Neymar está muito atrás, não pela questão física, tecnicamente dá para se recuperar. Como é que você vê o Neymar nessa questão da seleção brasileira? Recuperar o Neymar no Santos para que volte a ser um Neymar, pelo menos competitivo, mesmo que não seja o Neymar de tempos atrás, ainda dá para recuperar o Neymar e juntando até um pouco aquilo da seleção argentina, a seleção brasileira pode ter algo parecido para que a gente possa ainda acreditar ele se somando a Rodrigo, a Vini Júnior, a Rafinha, que está jogando demais, e a seleção brasileira ser competitiva com ele também, PVC? A gente tem que primeiro esperar para ver o que vai acontecer com ele, porque não dá para prever o futuro, só dá para observar o presente. Ele não tá bem. Ele não está tecnicamente bem, porque fisicamente ele não está pronto. Muita gente está dizendo assim, tá claro que o Jorge Jesus está errado. Eu falo, acho que não, acho que tem um meio de caminho aqui. O Neymar acreditava que ele só precisava de ritmo de jogo, mas o ritmo de jogo não está dando para ele condição de fazer gol. Ele não deslanchou. Ele sabe, ele veio para o Brasil porque ele acredita que no Santos, com a paciência da torcida do Santos, com o carinho da torcida do Santos, com o lugar onde ele cresceu, ele pode transformar, ele não vai transformar a vida dele, ele vai transformar a maneira como nós vamos contar a vida dele. Porque se o Neymar conseguir chegar na Copa do Mundo, jogar bem a Copa do Mundo, ganhar uma outra questão, a gente vai falar de um craque fenomenal, o maior craque depois da geração brasileira do Penta. Mas se o Neymar não conseguir, e isso terá sido porque ele teve um comportamento que não foi direito total dele, mas não foi o profissionalismo do Cristiano Ronaldo e do Messi. O Ronaldinho também não foi. Mas o corpo cobra a conta depois. Então, ele vai tentar. A seleção brasileira não tem que esperar pelo resultado dessa tentativa. A seleção brasileira precisa montar um time. Se com um time montado, se o Neymar estiver jogando maravilhosamente bem, você pega o Neymar e põe dentro do time. Mas você não pode ficar olhando para o Neymar, perguntando, quando o Neymar ficar pronto, vamos montar um time. Não, vamos montar um time e se o Neymar estiver pronto, ele vem para o time. Mas a gente está preparado e o técnico brasileiro, o Dorival, no caso, para tirar o Neymar do time quando for necessário? Ou vai depender do desempenho dele, né, João? Ou tirar alguém para colocar o Neymar depois, né? Porque também. Quem é que tiraria? Rodrigo, Rafinha, tem jogadores com bastante qualidade, né? Esse é o próximo problema. Esse é o próximo problema. O problema hoje não é esse. O problema hoje é montar um time. Esse que é o problema. Vamos para o início, começar pelo início. E se o coletivo funciona, fica mais fácil encaixar uma peça, ele, inclusive outros, né? E é exatamente aquilo que a gente falava que nós não temos nesse momento. Voltando à tática, nós temos aqui, PVC, um quadro também, língua que nos desune. Foi até o João que inventou dessa forma. Que são justamente palavras, você até falou um pouco do português de Portugal na nossa abertura aqui, então a gente já falou muito aqui do trinco versus volante, lá é trinco, lá em Portugal, né, porque tem muita gente que está nos assistindo de Portugal, aí em Portugal é trinco e para nós brasileiros volante, ou centro médio, os mais antigos, né, então é uma expressão interessante dessa... Eu sei que o PVC sabe a história de como é que começa volante aqui no Brasil, né? Foi por causa do jogador argentino. Volante. Isso. Que assim como Gandula também era um argentino, né? Exatamente. Volante também era um jogador argentino. Onde é que ele jogava? Como é que é a história dele, mais ou menos? Gandula jogou no Vasco. Isso. E
E o volante? Gandula jogou no Vasco. Eu tô tentando só terminar um negocinho que eu tenho que fazer aqui rapidinho. Peraí, 99. Depois Tranquilo. O Gandula jogava no Vasco e catava bolas, ajudava a repor a bola. E depois que ele sai, né, PVC, ele sai do Vasco. E aí todos os outros times tinham os seus caras que acabavam repondo a bola. E aí é o Gandula do Fluminense, o Gandula do Flamengo, o Gandula, e aí o Gandula do Brasil todo, e aí ficou isso para o Brasil todo, mas o primeiro era o do Vasco, que ficava mais no banco, mas era um cara ativo que acelerava o jogo, repondo a bola rapidamente, mas diz que ele era elegante. Eu li esses dias de novo a história, não sei se é verdade. Ele também ele não fazia aquilo de atrasar para o adversário, ele de vez em quando também ele gostava de acelerar o jogo como um todo. É o que os gandulas não fazem, o gandula original fazia. Ele devolvia a bola rapidamente, João, justamente para poder colocar ela rapidamente em campo, e essa história é interessante também, o trinco e o volante, uma questão tática. Depois eu tenho uma pergunta para o PVC sobre isso, sobre a tática desse jogador, o volante, o centro médio, o trinco, no caso, PVC. Vamos nessa. Eu acho que a questão central é: a gente tem no Brasil uma outra denominação que era o cabeça de área, né? Isso. Que é um nome muito usado no Rio Grande do Sul também. Muito aqui, muito usado. Mas que tem a ver muito com um jogador que era o condicionado para fazer a marcação individual. E esse é um ponto que tem muito a ver com a marcação, como se faz. O livro que eu citei, que eu escrevi, que chama Escola Brasileira de Futebol, que dos 10 livros que eu escrevi é o que eu mais gosto. E ele conta um pouco dessa história do que é a marcação por encaixe. Que a gente costumava dizer, Caco, que a gente inventou no Brasil a marcação por zona. Só que a marcação por zona, que supostamente quem inventou foi o Zezé Moreira, não era zona, como a zona do Arrigo Sacchi, que você faz as duas linhas andarem paralelas e vai tendo como referência a bola. A nossa marcação por zona é o lateral esquerdo marca o ponta direita. E se o ponta direita for o Tele, que vai circular pelo campo, esse lateral persegue o ponta, mas não o campo inteiro. Se o Tele sair e for para o outro lado do campo, inverte a marcação. E o volante, ou cabeça de área, vem marcar. Em outros momentos, o Minelli era mestre de fazer marcação individual. Então, o Batista entra no Grenal para fazer marcação individual em 76. Né? O Caçapava fazia marcação individual. O Minelli, depois que saiu do Internacional e foi para o São Paulo, você vai ver que o Viana joga com o número 7 a decisão do Campeonato Brasileiro de 77. O São Paulo joga com Valdir Pérez Getúlio, Estevam, Bezerra Antenor, Chicão Teodoro e Dario Pereira, Viana Mirantins é Sérgio, mas o Viana nada mais era do que o perseguidor individual do Toninho Cerezo. Ele era o 7, mas ele não era o ponta. Ele era o cara que vinha perseguir individualmente, porque o Minelli adorava fazer essas perseguições individuais. Se fosse do basquete, ele faria um boxing one. Né? Ele vem marcar individual um jogador e o resto do time marca zona. Zona naquele cenário de encaixe. Então, o que aconteceu foi que o volante, que era mais volante por causa do Alberto Volante, que foi o técnico do Bahia, campeão brasileiro de 59, campeão da Taça Brasil de 59, o volante era, com perdão da expressão, mais móvel, mais volante. E o cabeça de área, mais marcador individual. E à medida em que você foi usando mais marcações desse tipo, você foi perdendo o volante da característica do Toninho Cerezo e foi ganhando o volante da característica do Caçapava, do Denilson, Reis Lulu, do Fluminense, que eram 5 para marcar o 10, que era o Pelé. E aí você foi... E ao mesmo tempo você tem jogadores em Portugal com uma capacidade de mobilidade como Renato Sanches, no melhor momento dele, que era muito mais... Era um trinco, mas ele não era um quê? Ele era um meio-campista. Médio.
E hoje, quando se joga com 2 volantes, a gente cita o primeiro volante mais o cabeça de área, um segundo volante quase um volante mais adiantado, que faz uma armação também, sai mais para o jogo. Enfim, taticamente a gente tem muito isso, né? Em 94 seria o Mauro Silva o primeiro e o Dunga o segundo volante, né, mais ou menos. Que eram 2 marcadores, mas eram 2 jogadores de muita posse de bola, muito controle do jogo. Aquela seleção, eu acho que a gente comete um erro e uma injustiça com aquela seleção, ao dizer que aquela seleção era defensiva. Ela não era defensiva. Ela era um time de muita posse de bola, teve mais de 52% de posse de bola em todos os jogos. Ela era chata. Ela não era defensiva. Talvez até por uma característica do tipo de jogo do Parreira. O Parreira, como o Guardiola, privilegiou sempre a posse de bola. É o Corinthians de 2002, é o Fluminense de 84. Toca. Perdeu a bola, volta para trás da linha da bola. Essa é a grande diferença em relação a Cruyff, a Finos Mitchells, a Guardiola, que prezam muito a posse de bola. Toca. Perdeu a bola, avança para retomar a bola. A diferença da seleção de 94 é que ela era um time de posse de bola, de controle do jogo com a bola, mas que quando perdia a bola, não pressionava. Recuava. Mas a característica dela não era esperar para contra-atacar. Era recuperar a bola no campo de defesa para sair com a bola e controlar o jogo com a bola. Para fechar, PVC, eu vou fazer uma pergunta, assim, então, do ponto de vista mais futurista, apesar de a gente não poder prever o futuro. A gente está vendo muita linha de 5 e mudando um pouco características de alas mais pontas ou extremas, mas tem muitas equipes que estão complicando. No Brasil já estamos vendo equipes, eu vi no Campeonato Gaúcho várias equipes, Brasil afora, a gente vê várias equipes adotando isso, uma linha de 5, uma linha de 4, bem fechado e buscando uma bola no contra-ataque. Sempre teve isso, mas de que forma o contraveneno disso, em que caminhos as equipes vão chegar lá na frente para tentar burlar isso ou passar por isso, porque tem muitas equipes que estão conseguindo atrapalhar demais a equipe que tem maior qualidade. Eu vejo muito nos laterais uma saída, que seriam do time que está atacando, propondo mais o jogo, não do que a gente chama de retrancado, esse que tem linha de 5. As pontas, porque o meio, me parece, ou se você tem pelo meio, pelo centro do jogo, eu não digo só o meio do meio de campo, mas o centro do jogo, tanto o centroavante está muito em desuso, porque a área é mais congestionada, eles não conseguem mais jogar e receber a bola, e também no centro do meio de campo, aquele meio armador, o cara central, ou ele tem muita habilidade para driblar 2 ou 3 ou 4, ou ele não consegue fazer isso. Aonde que você vê que as equipes vão chegar com qualidade, que não seja só individual, do ponto de vista coletivo, como ultrapassar essa barreira, como que você tem enxergado no mundo todo superar essa grande linha de 5 que tem atrapalhado grandes equipes, inclusive, que estão se atrapalhando quando os técnicos colocam essa retranca, se a gente for colocar assim, numa linguagem mais popular. Vamos para o Pátio. Eu vou responder essa daqui, depois eu tenho que começar a partir, tá? Desculpa. Não, é por isso que eu disse que era a última. Eu acho que é diferente o que a gente chamava de ferrolho no Brasil, que é a Suíça da Copa de 50, com o líbero e 4 na frente do líbero, e mais 4 na frente. O Juventus do Milton Buzetto, que jogava com 5 defendendo, marcação individual feroz. É diferente do que o Antônio Conte, principalmente o Antônio Conte, na minha visão, popularizou a partir de 2014, 2015, muito no Chelsea de 2016, 2017, que ganhou o campeonato na primeira temporada do Guardiola. O que o Conte fazia? Uma sanfona. E é o que está acontecendo muito. Quando tu pegas... O que está acontecendo na prática é a volta do WM. Por quê? Porque ele fazia saída de 3 com 3 zagueiros. Né? Vamos pegar o exemplo do Chelsea de 2021, que era do Thomas Tuchel. Então você fazia Thiago Silva, Aspiricueta, Rudiger. Reece James, Jorginho, Kanté, Chilwell.
Timo Werner, Mason Mount e Havertz na frente. Tá? 3-4-2-1. Aí você perdeu a bola. Os seus laterais imediatamente voltam e fazem a linha de 5 aqui atrás. E os teus 2 volantes recebem a companhia dos 2 meias, que viram pontas. Mason Mount de um lado e Timo Werner do outro. E aí você faz uma sanfona. É um 3-4-2-1. Eu não gosto do termo 3-6-1, que se usou no Brasil muito nos anos 2000, porque não são 6 em linha. O meio campo, os 2 são atacantes. É muitas vezes mais um 3-4-3 do que um 3-6-1. Então, é 3-4-2-1 ou 3-4-3. Mas perdeu a bola, virou 5-4-1. É uma sanfona. O duro é que quando você copia isso e quando você copia sem tempo de treino, o risco é você ficar com a bunda presa no azulejo. Então, você passa a ter 5-4-1 o tempo inteiro. Porque para você ter treino, você precisa da transição. Perdeu, transição defensiva. Recuperou a bola, transição ofensiva. De certa forma, diferente, o que está claro, que o Guardiola faz, que o Perarnal, biógrafo do Guardiola, diz com muita propriedade, que o Guardiola é um releitor de táticas antigas. Então, ele recuperou o 4-3-3, que estava meio desafiado. Embora o Mourinho tenha jogado 4-3-3. Mas ele recuperou um 4-3-3 de uma forma muito ofensiva, porque você tem capacidade física. E ele recuperou o WM. Por quê? Quando você pega o Manchester City de 2023, campeão da Europa, que ele jogava Stones de zagueiro, lateral direito, Stones no Rubem Dias, Akanji Jacquet, Rodri e Gundogan, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish e Haaland. Então é um 4-2-3-1, tá? Mas perdeu a bola, o De Bruyne era livre. O De Bruyne ficava na linha do ataque junto com o Haaland. Quem voltava era o Bernardo por um lado e o Grealish pelo outro. Então defendia 4-4-2. Mas recuperava a bola, transição ofensiva, com muita posse de bola, o Stones saía da posição de lateral direito e vinha fazer a linha de médios com o Rodri. Então ficava Rubem Dias, Akanji Jacquet, Rodri, Stones, Bernardo Silva, De Bruyne, Haaland, Gundogan, Grealish. O que é isso? WM. Então ele releu o WM pela capacidade física de fazer a transição defensiva e ofensiva com rapidez e inteligência do jogo. Então, são maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o Conte, o Thomas Tuchel, do Chelsea, campeão da Europa, ele saía com 3, fazia 2 médios, chegava na linha com 5, pela transição dos laterais. Só que ele defendia com linha de 5. Os 2 sistemas podem ser ofensivos, se você tiver treino e ensaio, e podem ser defensivos se você não tiver conseguido capacidade de entender o jogo. Aí você vai ficar todo preso aqui atrás com 5 e não vai conseguir jogar. Muito legal, bacana. PVC, muito obrigado por estar conosco aqui no Zuca e Tuga. O canal que nós estamos aí, a 7ª rodada, a gente chama de rodada ou jornada, eu falo sempre isso, que o João sempre fala a respeito do jornada em Portugal e não rodada, em vez de episódios, né, PVC? Muito Sim. obrigado por estar conosco aqui, forte abraço, foi muito legal, né, João? Muito legal, sempre um privilégio ter um dos jornalistas brasileiros mais enciclopédicos do país e mais carismáticos, né? Sempre assertivo e simpático, assertivo de uma forma simpática e simpático dizendo coisas assertivas. É sempre um privilégio com o PVC, que por cima tem uma costela aí portuguesa bem grande. Precisamos subir essa época. Precisamos voltar à segunda liga. Isso. Vamos lá. Tem muitos amigos belenenses, vou passar para eles o programa e vão ficar contentes. Também. Que legal. Vasco, Cristiano, Mário Gomes Serafim, Mário Coelho, Zé Pedro, Andrade, Quaresma e Rafael. Já ensinava meu avô Alexandrino. E o melhor
talvez o melhor jogador da história do Belenenses, o Matateu, não foi campeão, foi quase, ficou em segundo. Foi quase campeão. Foi quase campeão, mas acabou. E antes, o Belenenses quebra a escrita e a rotina do time dos 5 violinos. Isso. E tinha o Virgolino, pai do Jorge Jesus. Exatamente. O Jorge Jesus, inclusive, é um dos telefones dele, o símbolo do WhatsApp, e era a fotografia do pai Virgulino jogando de esporte lá naqueles tempos. De esporte. Anos 40, 50. É isso aí. Tá bem. Legal, PVC. Obrigado, um abraço. Até a próxima a todos. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, a gente volta aqui. Valeu!